Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dácio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para viver muito mais cada promessa que Ele tem aí para a sua vida e para a nossa vida aqui também, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. E nós convidamos você a visitar a página do Ministério aguaviva.net. Lá você vai ver tudo sobre o Ministério, quem somos, todos a programação, tem a Rádio Vineyard também, louvores e palavra de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, nossas redes sociais, por onde a gente se comunica, e é o Ministério Digital. Então, por onde tem sinal de internet ou por onde pode ser gravado e reproduzido também, a palavra do Senhor vai ser levada em nome de Jesus. E obrigada a você que já está com a gente aí, obrigada a você que tem ajudado, tem contribuído para que esse ministério possa chegar até onde nós nem imaginamos. Mas Deus tem preparado aí para a tua vida e para a minha vida também, em nome de Jesus. É isso aí. É isso aí, em nome de Jesus, né? Bom, nós estamos falando aqui sobre a identidade cristã. E nós já falamos sobre a fé em Jesus Cristo, sobre arrependimento, uma nova vida em Cristo, o batismo, leitura bíblica, e hoje nós vamos falar sobre oração. Então, antes de falar sobre oração, eu queria dizer para você que cada um desses estudos está no nosso site, lá no ministérioaguaviva.net ou no YouTube. E você pode buscar ali e assistir se você perdeu e rever se você se escapou alguma coisa, né? Se escapou alguma coisa. O tema de hoje é o tema oração. É um tema, assim, bastante simples, mas muito complexo. Ô, pastor, mas espera aí, é antagônico, é um lado para lá, outro lado para cá, é bem assim. Muitos levam a oração como se fosse alguma coisa muito simples, mas, na verdade, a oração é o nosso caminhar com Deus, o nosso conhecer a Deus. Como é que você conhece uma pessoa? Conversando, andando com ela, não é assim? Pois é, com Deus é assim. Com Deus também é assim, né? Para que a gente possa conhecer um pouco desse Deus, nós temos que orar. É através da oração, através da leitura da palavra, que nós temos que orar. Há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus. Nesse estudo, vamos tentar, à luz da Bíblia Sagrada, entender o que as Escrituras realmente dizem sobre a oração, a sua importância, como devemos orar, com que frequência nós devemos orar, quais são os motivos que a gente deve orar, quais os tipos de oração e outras coisas. Se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produz efeitos na sua vida, observe cuidadosamente o que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Nós falamos no estudo passado, sobre a leitura da Bíblia, né? Então, tudo nós vamos buscar na Bíblia, porque a Bíblia é o manual do construtor, né? Então, quando você compra um eletrodoméstico, um eletrônico, um carro, ou o que seja, ele vem com um manualzinho para que você entenda como funciona. Então, se você quer entender como funciona, ou como deveria funcionar o ser humano, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia é o manual. E nós começamos aqui com 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Essa palavra de Paulo nos mostra que devemos orar sem parar, todo instante. É todo instante, o tempo todo. Mas, pastor, como é que eu vou orar dirigindo? Pois é, muitas vezes nós temos um entendimento equivocado do que é oração.
E achamos que para orar nós temos que ajoelhar, nós temos que fechar os nossos olhos. Não, você pode orar de qualquer forma. Quando o teu pensamento está no Senhor, você está em oração, você está orando, você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo qualquer coisa, né? Mas você me perguntaria assim, pastor, o que é oração? Oração é uma das identidades cristãs que você e eu temos que ter. É essa identidade que nos leva a conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e, principalmente, ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Não é de qualquer forma que a gente fala com Deus. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar com você e comigo e nos ouvir. Ele quer falar com você, ele quer ouvir você. Se aproxime do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, misericordioso e ouve as nossas orações. Então, eu gostaria que você tivesse aí com o seu caderninho na mão, para que você pudesse anotar todos os versículos que a gente vai colocar aqui nesse estudo, né? Abra sua Bíblia lá em Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus. Agora, como é que a gente chega nesse Deus, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que criou desde o ser humano, que é uma sementinha, desde a formiguinha até todo o universo. E aqui Tiago nos orienta, né? Purificai as mãos. Só podemos chegar nesse Deus com mãos limpas. Só podemos chegar nesse Deus se nós nos limparmos do nosso pecado. E é através da oração que a gente faz isso. Através da oração que a gente chega mais próximo de Deus. Mas de mãos limpas, de coração limpo, né? Com obediência. Nós podemos dizer que estamos sempre conectados com esse Deus, porque se cremos que Deus está conosco desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos, então ele sempre está presente. Ele sempre está presente. Então, a conexão que nós temos com ele através da oração. É através da oração. Através da oração. Deus fala com a gente através de muitas formas. Ele pode falar através da oração, ele pode falar através da leitura da palavra, ele pode falar através de uma música, ele pode falar através de uma pregação. Ele pode até usar o ímpio para falar com você. Ou seja, ele pode usar de todas as coisas, mas o Espírito Santo nos diz quando é a voz dele, né? Exatamente. Então, quando você começa a orar, quando você começa a ter essa relação com Deus, você começa a entender como fala o Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai falar com você e vai te dar sabedoria e discernimento para que você possa saber se é Deus ou não. Né? Você também poderia me perguntar por que a oração é importante. A oração é importante para que você e eu possamos desenvolver o nosso amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. É o nosso amor por Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento desse Deus. Além de demonstrar nossa confiança, a nossa gratidão e a nossa obediência a esse Deus. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e
interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima de Deus. Por que a oração é importante, então? A oração é importante para que eu desenvolva a minha relação com Deus. A oração é importante para que eu demonstre para Deus a minha confiança, a minha gratidão e a obediência que eu tenho nele. Então, por isso que a oração é importante. E é uma coisa interessante, porque até mesmo quem aqui já deve ter tido muitas experiências de um amigo assim tão íntimo que você convive, você tem experiências juntos, e às vezes você já sabe como ele vai agir, como ele vai pensar, e você até entende por um olhar o que ele está falando. Então, Isso é intimidade, né? são coisas que nós vamos conquistando no dia a dia, convivendo juntos, participando juntos. Então, assim, eu creio que com Deus é a mesma coisa. Quando nós vemos a palavra, as experiências que Deus quer passar para cada um de nós, então isso também vai aumentando essa nossa intimidade com Deus e até para que nós possamos entender, né, o que agrada a Deus, porque quando a gente ama, a gente quer agradar de todas as formas, É né? isso aí. E a gente quer agradar a Deus por gratidão de tudo que ele fez, ele está fazendo e vai fazer. E aí a gente quer saber o que a gente pode fazer que agrada ao coração de Deus. Então, com certeza, nós temos que conhecer mais. É isso aí, né? E, continuando respondendo essa pergunta, por que a oração é importante? Porque é através da oração que Deus fala conosco. Não só através da oração, mas através de muitas formas, né? E Deus quer falar com você, Deus quer que você e eu entendamos o que Ele tem para nós. Em resposta a isso também, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos ouvir o que Deus tem. Nós temos que falar com Deus, apresentar a Ele nossos pedidos, nosso agradecimento, interceder por outras pessoas e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Como também temos que estar prontos para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Porque Deus só vai fazer quando você e eu permitirmos. Ele não vai fazer se você não quiser. Ele não vai fazer se eu não quiser. E quando nós temos intimidades com Deus, nós reconhecemos a voz dele. E com certeza nós não vamos ser enganados. E esse é um ponto bastante interessante. Nós não vamos ser enganados, né? Mas muitas vezes nós ficamos em dúvida, né? Ou nós queremos mascarar uma situação. Você fala aquilo que não é, né? E esquecemos do que a palavra fala lá no Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu, Senhor, já a conhece, ela nem chegou na minha língua, na minha boca, o Senhor já sabe. É verdade, Deus já sabe. A gente conversava com uma pessoa essa semana e ela perguntava assim: se Deus já sabe, por que que eu tenho que orar? Por que que eu tenho que pedir? Por que que eu tenho que incomodar Deus? E, na verdade, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, né? Então, você guarda essa pergunta aí, porque a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, né? A oração é importante para manifestarmos a Deus o nosso desejo junto à nossa necessidade. Ou seja, eu tenho que dizer para Deus o que eu quero, o que eu desejo, aquilo que eu anseio. Temos vários milagres de Jesus que ele pergunta para a pessoa que está ali, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ou seja, por isso que você e eu temos que dizer para Deus o que nós queremos. Ah, pastor, mas se Deus vai fazer a vontade dele, por que que eu tenho que pedir para ele? Porque se você não pede para ele, né, ele não vai fazer. Se você pede para ele, você corre o risco dele fazer. Então, o que que você prefere? Não pedir
e não acontecer na tua vida, ou você pedir e correr o risco de ele te atender. Nós vemos que, quando nós estudamos os milagres de Jesus, que está aí também no nosso site, lá do ministérioaguaviva.net, e também no YouTube, em todos os milagres. Então, tinha cego, tinha coxo, tinha leproso, tinha paralítico, tinha de tudo, tinha até morto lá, né? E para cada um deles, exceto para o morto, né? Mas para cada um deles, Jesus perguntava o quê? O que queres que eu faça? Será que Jesus não estava vendo que o cara era cego, que o cara era coxo, que o cara era paralítico, que o cara era um leproso? Será que Jesus não estava vendo que o cara tinha uma febre alta, que o cara estava endemoniado? Será que ele não estava vendo? Ele estava vendo. Mas, pastor, se ele estava vendo, por que ele não curou? Porque ele quer saber o que você quer que ele faça. Qual é o desejo do teu coração? Muitas vezes o ser humano ele fala aquilo que ele não quer. Ele fala aquilo que ele não sente. Então Deus quer saber o que você sente, o que você quer. Deus espera ouvir de você e de mim o que é que nós queremos. Mas lembramos que quando entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida passa a ser dele e não nossa. Ou seja, será feita a vontade dele e não a nossa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, fique ciente disso, que o que ele fizer é o que é o melhor para nós. Mas recordando que Deus é cavalheiro, ele não vai invadir a sua vida, ele não vai pôr a autoridade dele sobre a tua vida no sentido de te obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Então, a todo momento, ele pergunta: que queres que eu te faça? Eis que estou à porta e bato, se você abrir. Então, esse é o nosso Deus cavalheiro. Então, ele precisa ouvir sim da nossa boca. Se eu não falar nada, é porque eu não quero nada. Na verdade, é assim, né? Ele te deu a liberdade de escolha. De repente, para o paralítico, ele poderia perguntar o que você quer que eu faça para você? E ele fala assim, não, eu quero uma Ferrari. Se naquela época não tinha Ferrari, ele podia falar, mas eu queria... Pois é, ou eu quero uma biga automática, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque Deus quer ouvir. O que você quer, Deus quer ouvir. Por isso nós oramos, por isso nós intercedemos. E quando nós começamos aqui, depois você vai ver, eu vou te mostrar o nosso quadro de oração, quadro de intercessão por pessoas que a gente não conhece, mas por pessoas que mandam os pedidos de oração para nós. E nós oramos todos os dias por esses pedidos. Mas você também poderia até me perguntar, pastor, mas quais são os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é nós conhecermos melhor a Deus. Quando nós conhecemos melhor a Deus, nós começamos a viver esses benefícios. Então, quando você conhece melhor a Deus, você não vai pedir coisa que não agrade a Deus. Você não vai pedir bobagem. Eu quero ser milionário. Isso aí é coisa de quem de verdade é nécio em relação ao conhecimento de Deus, né? Mas isso é apenas uma das muitas dádivas que chegam à nossa vida, né? De quem se dedica à oração. Nós vamos começar a citar aqui alguns benefícios da oração. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Isso Deus está falando para você e para mim. Olha, ora para mim e eu vou te responder e eu vou mostrar para vocês coisas que você nem imagina. Ou seja, nós temos que saber
que nós temos um Deus que responde às orações. Então, ele vai responder se você orar. Se você não orar, ele não vai responder. Mas ele não está vendo? Está vendo. E por que ele não faz? Porque ele não é teu empregado nem meu. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é o gênio da Que lâmpada. vai fazer os seus desejos. Então, na verdade, nós temos que pedir e o Senhor vai fazer na nossa vida, né? Um outro benefício da oração é saber que Deus cuida de você. Você tem essa certeza que Deus cuida de você. Abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, se Deus está cuidando de você e de mim, eu não tenho que ficar preocupado. O que vai acontecer? Pois é, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu garanto, vai acontecer alguma coisa, né? Amém. Porque Deus está com você, né? Então nós temos que colocar nas mãos do Senhor todas as nossas dúvidas, todos os nossos traumas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. E saber que Ele é um Deus que cuida. E Ele está pendente de todas as coisas. Nós não temos ideias, mas quando nós voltamos atrás e até meditando na palavra e vendo o que já passou por nossas vidas, a gente pode ver o quanto Deus tem nos livrado de tantas coisas. Isso é importante, né? Isso é importante você e eu enxergarmos que Deus está conosco. Um outro benefício da oração é saber que Deus nos livra dos nossos medos, dos nossos traumas. Na verdade, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está comigo. Então, se Deus está comigo, eu não tenho que ficar preocupado com nada. Abra sua Bíblia aí, no Salmo capítulo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Quando isso acontece? Quando eu busco ao Senhor. Eu busco ao Senhor e Ele, quando você ora, Ele te afaga, Ele te recebe, Ele te acolhe. Você não fica largado. Pastor, mas eu estou vivendo na rua. Não importa onde você esteja vivendo. Você pode estar vivendo na rua, você pode estar vivendo num palácio. Não importa. O que importa é a tua relação com Ele. Então, você saber que Ele te acolhe, você saber que Ele te livra de todos os seus temores. Esse é um outro benefício da oração. Então, quando você ora, você sabe o Deus que você tem. Você começa a conhecer esse Deus e começa a ver que esse Deus é tremendo. E quanto mais você acha que ele é grande, quando você busca mais, ele se mostra maior ainda, ele mostra a majestade dele. Isso que é louco, uma coisa né? sobrenatural. Isso é louco. Sobrenatural de Deus. Isso é louco. Um outro benefício da oração é receber a paz que guarda a nossa mente, o nosso coração. Essa paz que muitas vezes nós não temos. No domingo nós falamos sobre paz, né? Na pregação de domingo nós falamos sobre a paz que excede todo o entendimento. Então, se você perdeu a pregação de domingo, ela também está lá no site do Ministério aguaviva.net e também no YouTube. Você pode entrar lá e pode assistir, você vai entender o que é receber essa paz, a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Através de quê? Através de Cristo Jesus. Não é através da minha força, através do meu intelecto, através dos diplomas que eu tenho, dos cursos universitários
e cursos superiores que eu tenho, mas através de Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente recebe essa paz? Através do quê? Vossas petições pela oração e pela súplica. Oração e súplica. E a gente vai ver a diferença de oração e súplica daqui a pouquinho. Mas é através da oração. Então, outro benefício que a gente tem da oração é essa paz de guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que muitas vezes o diabo quer trabalhar e tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, e guardar o nosso coração, que são os nossos sentimentos. Né? É isso que o Senhor promete através da oração. E com ações de graças, corrigindo com ações de graças, E com ações de graças. agradecendo a Deus, esse Deus Todo-Poderoso que faz isso por nós. Mas também sabemos que os nossos sentimentos, às vezes até uma experiência ruim, pode também nos manter como cativos. Sim, sim. Então, nós falamos aí de maldição hereditária, coisas do passado, coisas que te prendem. Muitas vezes o passado acaba prendendo você e eu. E ele prende aonde? Ele prende na nossa mente, ele prende nos nossos sentimentos. Com medo, com ansiedade, Exatamente. incertezas. Com falta de perdão. Também. Então, isso a gente consegue ser liberto com essa paz que excede todo entendimento, com essa paz que guarda a minha mente e o meu coração. Um outro benefício da oração é receber a misericórdia e a graça nos momentos de necessidade. Quando a gente ora naqueles momentos difíceis, momentos que a gente está passando, momentos de destruição de lar, momentos de enfermidade, momentos até de morte que nós estamos passando com um ente querido nosso, a oração, ela traz essa misericórdia, ela traz a graça nesses momentos de necessidade. Veja o que a palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. Nós temos que estar mais próximos de Deus. Nós temos que buscar mais a presença desse Deus sobre a nossa vida, para que você e eu possamos o quê? Receber essa misericórdia e essa graça. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a ansiedade, não importa o diagnóstico médico, não importa a sentença do juiz, não importa. Não importa se você está livre, se você está preso, não importa se você está numa penitenciária, se você está jogado no meio da rua, não importa onde você esteja. Quando você se achega a Deus através da oração, você recebe a misericórdia e a graça em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver passando. Lembrando que somos humanos, nós somos muito frágeis e fracos também. Então, nós podemos chegar ao limite da nossa fraqueza, ao limite de um desespero, mas quando nós buscamos, né, nós nos achegamos a Deus com a confiança de que Ele vem com a força, é o que a gente pode receber, né, desse Deus Todo-Poderoso. Então, não fique com vergonha. Eu acho que a gente tem muito orgulho também, falar assim, eu já estou lá no fundo do poço. Não, mas quando nós clamamos a esse Deus Todo-Poderoso, a gente vê a grandiosidade dele também. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Um outro benefício da oração é receber o conforto de que Deus te ouve. É você ter a segurança, você ter a certeza de que Deus está te ouvindo. E ele fala na palavra dele, né? Abra tua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B desse versículo 16. Muito pode por sua eficácia,
a súplica do justo. Muito pode a súplica do justo. Se você é justo, você é justificado através de Jesus Cristo. A tua oração, ela é eficaz, ela é eficiente, ela vai acontecer. Deus vai te ouvir, né? Você tem essa segurança, essa certeza de que Deus está te ouvindo. Não é louco isso? Nossa, Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, ouvindo você e eu, pecadores, né? Réis mortais, e ele nos ouve. e às vezes nos enganamos porque nosso pensamento vem, estou abandonado, Deus me abandonou. Não, tenha certeza, tenha segurança de que se quando você está suplicando a Ele, Ele te responde, porque Ele não sai do teu lado. Ele sempre está com você. Essa é a convicção que nós temos e que Deus tem provado, que não nos deixa e não nos abandona. Podemos nos enganar com nossos pensamentos, mas Ele não permite. É isso aí, é isso aí. Esses são os benefícios que a gente tem quando a gente ora. E você poderia me perguntar, ok, pastor, quais são os tipos de oração que são citados na Bíblia? Eu vou falar aqui de 7 tipos, né? O primeiro tipo é a oração de louvor, quando você louva ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, ou seja, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. A palavra de Deus fala lá em Salmos que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando muitas vezes você fala assim, mas eu estou angustiado. Ok, põe o seu telefone na radioviniarde.net. Tem louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vai louvar o Senhor. Deixe esse louvor entrar na sua vida e você começa a louvar o Senhor. Mas você não sabe a situação. Nem quero saber a situação, mas louve ao Senhor. Essa é uma oração de louvor. E dos nossos lábios, quando saem louvores, Deus se agrada. Então, é aí que nós buscamos o que agrada ao coração do Senhor. E Ele inclina os seus ouvidos às nossas orações. Isso É isso aí, que isso nós aí é tremendo. buscamos. Isso aí é tremendo, né? Um outro tipo de oração é uma oração de agradecimento. Nós fizemos um estudo sobre oração, que está aqui também no YouTube, você pode buscar lá, onde nós falamos como orar. Como você deve orar? Muitas vezes eu não sei como orar. Então vai lá no YouTube, busca oração e você vai ver que nós temos um vídeo lá no nosso canal. Mas isso aqui é uma oração de agradecimento, quando você agradece ao Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na situação ruim, mesmo na tua enfermidade, agradeça ao Senhor. Agradeça, porque ele fala aqui, né? Paulo fala, quando escreve aos Efésios, ele fala o quê? Agradeça só quando está tudo bem? Não, agradeça em tudo, todas as situações. Agradeça ao Senhor, porque Ele vai te responder e Ele vai estar com você. E Ele se agrada de um coração grato. Né? Em todas as coisas, mesmo Deus Todo-Poderoso pode transformar uma maldição em bênção. Sim, As é suas assim. dificuldades em bênçãos, é tremendo. Outro tipo de oração é a oração de confissão. Abra sua Bíblia lá no Salmo capítulo 38, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Oração de confissão. Nós temos que orar confessando o nosso pecado. Aqui, Davi está falando. Desculpa. Aqui, Davi está falando do pecado dele. Ele confessou o pecado dele.
né? Confesso a minha iniquidade, o meu pecado, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Então, essa oração de confissão é muito importante, porque muitas vezes nós nos achamos o superstar, né? Nós nos achamos, assim, a última Coca-Cola do deserto. E, na verdade, nós não nos humilhamos, nós não confessamos o nosso pecado ao Senhor. E também sabendo que nós temos a consequência, né? Por causa da consequência do meu pecado. Então, muitas vezes a gente quer achar culpado em todas as coisas, e muito pelo contrário. E quando nós nos humilhamos, aí Deus vem e nos levanta. Esse é É, Deus, é um Deus tremendo, né? Mais ainda por nos levantar e nos dar força diante de todas as situações. é isso aí. O quarto tipo de oração é aquela oração de intercessão. Quando a gente fala em oração, a gente está falando de nós orarmos a Deus, por nós, por situações nossas, por coisas nossas. Quando a gente fala em intercessão, a gente continua orando a Deus, só que nós oramos por outras pessoas, pelas necessidades de outras pessoas. Depois eu vou te mostrar o nosso mural aqui de intercessão, onde nós oramos por cada um dos pedidos, né? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ou seja, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, quando você deixa de interceder por outras pessoas, na verdade você é um egoísta, que você só pensa em você, você só quer ver o teu lado. Então você só quer pedir para Deus, você quer pedir, 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 e você não intercede por outras pessoas. Estamos indo contra a palavra, porque Deus nos pede para amar ao próximo. Pois é, se eu amo ao próximo, aqui como Samuel escreve, né? Ele não quer pecar contra o Senhor, deixando de orar por outras pessoas. Então, nós pecamos quando nós deixamos de orar. Então, o quarto tipo de oração é a oração de intercessão. O quinto tipo de oração é a oração de súplica. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é? Oração de súplica, são oração pelas nossas próprias necessidades. Oração de súplica é uma oração diferente daquela obrigado, Senhor. Oração de súplica é quando você necessita de uma resposta de Deus. Ah, pastor, mas quando a gente ora, a gente não necessita da resposta de Deus? Pois é, tem umas respostas que podem demorar uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, que isso não vai fazer efeito. Mas a oração de súplica é quando eu preciso da resposta agora, quando eu tenho uma necessidade imediata. Essa é uma oração de súplica, onde a gente vai e se coloca diante do Senhor, se coloca de rosto em terra, suplicando. Prostra diante, porque é a nossa necessidade. Quando nós nos reconhecemos que nós sem Deus não somos nada. Já imaginou? Eu sou alguma coisa? Não, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Então, e a gente precisa muito da sabedoria do Senhor para todas as coisas, porque hoje em dia aí afora a gente vê tantas coisas e Deus nos dá sabedoria e discernimento para que possamos estar, assim, dando passo diante das situações. É isso aí, né? Mais um tipo de oração é aquela oração de socorro, quando você clama ao Senhor. Quando você precisa, é um SOS, é um help, olha, eu estou no meio do mar e eu estou afogando. Então, essa é a oração de socorro. Abra sua Bíblia aí em
Salmos capítulo 77, versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Elevo a Deus a minha voz e eu clamo. Clamar é muito mais intenso do que pedir. Clamar é quando você já está só o pó da rabiola. Então você já está, olha, não tem outra saída. Então eu vou clamar. Eu vou clamar para quem? Eu vou clamar para o Deus Todo-Poderoso, aquele que consegue dar a solução para o meu clamor, aquele que consegue atender ao meu clamor. É aquele que, assim, atender ao meu clamor, na verdade, é um milagre que vem do Senhor. Então, é desse milagre que eu preciso e eu elevo a minha voz para pedir ao Deus que pode fazer o milagre. É isso aí, o único Deus que pode fazer o milagre. E o último tipo de oração que nós vemos aqui é aquela oração de lamento, quando você lamenta, né? Quando você se derrama. Abra sua Bíblia lá no Salmo 142, versículo 2. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Ou seja, eu não preciso esconder nada. Então, esse tipo de oração, a oração de lamento, é quando eu realmente me rasgo diante do Senhor e falo assim: olha, Deus já conhece, Deus sabe, mas eu tenho que me rasgar, eu tenho que falar. Então, essa é a oração, uma oração de lamentação, onde eu coloco toda a minha vida diante do Senhor, onde eu não tenho mais nenhuma restrição. Na verdade, sem máscaras, porque você expõe todo o seu sentimento. Assim, sem fingimento, ou seja, você se derrama diante do Senhor. amém. E nós vamos parar por aqui. Eu te espero na próxima quinta-feira para que a gente estude a parte 2. A parte 2 é muito interessante, porque nós vamos falar, né, de coisas que você e eu temos que saber como orar para que Deus possa nos responder. Como é que a oração que Deus responde? A oração que Deus responde, você quer saber? Vem comigo na próxima quinta-feira e você vai saber. Amém? Deixa eu te mostrar aqui, esse aqui é o nosso quadro de intercessão. Esse não é o nosso quadro de oração, é o nosso quadro de intercessão, porque aqui, basicamente, nós temos só pedidos que chegam para nós. Nós temos aqui centenas de pedidos. E nós vamos colocando os pedidos aí à medida que eles vão chegando. E eles chegam por WhatsApp, eles chegam pelas redes sociais, eles chegam pela rádio, porque lá na rádio você tem um lugar que você pode fazer o teu pedido. Então, eles chegam por ali. Eles chegam de todas as formas. O importante é que chegue o pedido, né? E nós vamos orar, e a gente ora por cada um deles e sabe que Deus responde a cada um deles. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Te convidamos a fazer parte da nossa igreja digital. É uma igreja digital, uma igreja que você consegue acompanhar em qualquer lugar que você estiver, que tem um sinal de internet, você consegue acompanhar. Então, essa é a nossa igreja digital. Vem com a gente. Entra aí no site do Ministério Aguaviva.net, entra aí na radioviniarde.net e ouça, participe com a gente, dê a sua opinião, traga as suas ideias e a gente vai estar aqui buscando a direção do Senhor sempre naquilo que a gente tem que fazer. Amém? Eu te espero no domingo. No domingo a gente vai ter o quê? O culto da família. É, o culto da família. Vem com a gente. Vem aí com a tua família, vem aí com os seus queridos, para que a gente possa buscar aquilo que Deus tem para falar para nós. Não é para você, é para mim e para você. É para todos nós. Então, vem com a gente. Que você tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor. E a gente se vê no domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.